Olá, tudo bem? Para essa questão, a primeira coisa que a gente precisa entender é que toda bússola sempre segue as linhas de campo magnético. Como assim? Se a gente tem, por exemplo, um ímã e coloca uma bússola, então essa parte norte aqui da bússola vai estar sempre apontando para onde as linhas de campo estão indo. E é por isso que quando nós temos essa bússola perto do polo norte de um ímã, né, de onde as linhas estão saindo, o polo norte aponta para o lado contrário ao polo norte do ímã e o polo sul aponta, né, para o polo do ímã. Por quê? Porque o polo norte está seguindo a direção das linhas de campo. Da mesma forma, quando nós analisamos, né, no polo sul de um ímã, nós temos o polo norte apontando para o polo sul do ímã. Por quê? Porque ele está seguindo a direção das linhas de campo magnético. É a mesma coisa aqui na corrente. A gente vai ter que esse ímã aqui, ele vai estar seguindo a direção das linhas de campo magnético, ou seja, o polo norte vai estar apontando para onde as linhas de campo magnético estão. Uma coisa muito importante que passa muito despercebida por essa questão, e é o que faz a gente errar, é onde essa bússola está. Tá? São dois indícios aqui nessa questão de que a bússola ela está por baixo desse fio e não por cima, tá? A primeira está no enunciado, que fala assim: um fio longo e retilíneo passa sobre a agulha de uma bússola. Quando a gente usa a palavra sobre, é porque está em cima. Quando a gente usa a palavra sob, com o B mudo, é porque está embaixo. Então, a bússola está sob o fio e o fio está sobre a bússola. Então, a bússola está embaixo do fio. O outro indício é aqui no desenho, que perceba que o desenho do fio é sempre retilíneo e ininterrupto, ou seja, mostra que esse fio, pela perspectiva que nós estamos olhando de cima, a gente vê ele contínuo, e isso indica que ele está por cima, né? Porque se ele estivesse por baixo, nós não veríamos essa parte aqui que a bússola estaria tampando. Então, a gente tem que ter a percepção de que essa bússola está por baixo do fio, tá? Então, lá na parte de baixo desse fio, nós vamos ter um campo apontando assim. Por quê? Porque se eu olhar de cima, né, na parte de baixo do meu fio, o polo norte vai estar apontando para lá e o polo sul vai estar apontando para cá. Se o meu polo norte está sempre na direção das linhas de campo magnético, então lá embaixo ele está nessa direção aqui. Se ele está nessa direção aqui, então significa que depois ele vai subir e por cima ele vai passar para cá. Então por isso que a minha corrente fica para cá, porque analisando as linhas de campo magnético, né, fica para cá, aqui embaixo, que faz a bússola apontar para cá, depois ela começa a subir e aqui em cima ela vem para cá. Pode ser uma confusão muito comum, porque se a gente considerasse essa bússola em cima, daí a linha de campo já teria que ser assim aqui em cima e para cá aqui embaixo, e a corrente já seria no sentido contrário. Então, por isso que a gente tem o quê? A corrente é da esquerda para a direita, porque aqui embaixo o campo está assim, depois ele sobe e vem para cá. Entendeu? Então, é a orientação, a posição relativa dessa bússola em relação ao fio, né? Que vai determinar este campo magnético aí ao qual ela vai estar submetida. Tá? Então, aqui no caso, a gente tem que sempre olhar pelas linhas de campo magnético. Não precisa se preocupar na questão de polo magnético, porque polo magnético é uma coisa relativa ao ímã, tá? Ela não é algo tangível aos fios, né? No ensino médio, você estuda um fio percorrido por uma corrente elétrica e esse fio gera um campo circular. Você não tem a percepção de onde ele está saindo e de onde ele está entrando. Por que que a gente tem essa percepção no ímã? Num ímã como esse que eu desenhei para você, que tem o polo norte e o polo sul, a gente tem a percepção das linhas saindo e entrando porque a gente não enxerga as linhas de campo dentro desse ímã, a gente enxerga as linhas só fora. Então,
mas a gente percebe que essas linhas saem do norte e entram no sul, por isso que a gente determina polos magnéticos. Mas essa linha de campo, ela continua a se propagar aqui dentro, então ela também é algo circular. Se nós víssemos apenas essa linha de campo, não teria como determinar qual lado é o polo norte e qual lado é o polo sul, que é o que acontece quando a gente vê a corrente elétrica. Tá? Não tem como a gente determinar polo norte e polo sul, porque isso dependeria de uma orientação, que a gente teria que adotar um referencial e tudo mais. Então, sempre observando assim, você vai ver a bússola, no caso aqui, ó, se a bússola tivesse aqui, né? Então, para cá estaria o polo norte e aqui estaria o polo sul, porque ela estaria seguindo as linhas de campo. Sempre que você tiver uma bússola, tente se orientar pelas linhas de campo magnético. O polo norte sempre vai estar apontando para onde essas linhas estão, assim fica bem mais fácil de você conseguir identificar, tá bem?